Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô trazendo para vocês um vídeo muito legal, que eu tenho certeza que vocês irão amar, e que no caso é de como ter os novos emojis do iOS 26.4 aqui no teu celular da Samsung. Isso mesmo, gente, os novos emojis totalmente atualizados, que inclusive eu tenho certeza que vocês já devem ter visto pelo menos um deles aí na rede social de vocês, principalmente aquele da carinha estranha, né, gente, que é bem engraçadinho. Antes do vídeo começar, gostaria de agradecer pelos inscritos do nosso canal, gente, muito obrigada de verdade, tá? Vocês são incríveis, a gente tá muito perto dos 29 mil inscritos, muito obrigada, de verdade, gente. Não esqueçam de passar em nossos vídeos anteriores do canal, que inclusive estão muito legais e eu tenho certeza que vocês irão amar. E não esqueçam também de deixar o like no vídeo, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho das notificações e comentar o que vocês acharam do vídeo, porque é muito importante. Antes do vídeo começar, eu tenho dois avisos para dar para vocês. O primeiro é o mesmo que o do vídeo anterior, que eu ainda estou doente, gente, infelizmente, tá? Eu acho que até dá para perceber pela minha voz, né? Mas eu tô tentando ao máximo me recuperar para fazer os vídeos para vocês aqui no canal, né, gente? Que é muito importante. Então é por isso que a minha voz pode estar um pouco estranha durante o vídeo. E o segundo aviso, gente, é que tá chovendo agora nesse momento, tá? Então pode ser sim que tenha algum barulho de chuva no fundo. E eu peço de coração que vocês ignorem, porque é totalmente inevitável, tá? Eu não consigo fazer nada quanto a isso. Bom, primeiramente, como já é meio básico para todo mundo, a gente vai estar vindo aqui na Play Store. E vamos estar pesquisando por Zfont. E aí é só instalar esse aplicativo aqui, tá, gente? Ele é o primeiro a aparecer. Não esqueçam também de baixar esse outro aqui, que no caso é o gerenciador de arquivos do Zfont, e que é totalmente importante que vocês baixem, tá? Do contrário, não vai ser possível aplicar os emojis, fontes e etc. Depois disso, vocês já podem sair aqui da Play Store. E agora vocês localizam o aplicativo aqui na tela de aplicativo de vocês e entram. Assim que entrar no aplicativo, vocês terão que permitir tudo aquilo que for necessário para o uso dele, tá? É bem simples, gente. São permissões bem básicas e que todos os aplicativos do nosso celular já pedem, né? Normalmente, tá? Lembrando para vocês que é totalmente seguro. Eu utilizo esse aplicativo há muito tempo e realmente não tem nenhum risco. E aí, como já podem perceber, aqui em emoji, os novos emojis do iOS 26.4 já estão em destaque aqui em cima. É só dar um toque. Como podem perceber, com os novos emojis super atualizados. E aí agora é só clicar nesse botãozinho verde aqui embaixo de download. Em seguida, vocês já podem dar um toque aqui embaixo no certinho para estar adicionando a fonte. Aqui vocês escolhem a versão do celular de vocês. Lembrando que para quem está no MIUI 8 tem que clicar nessa última opção. Aqui vocês podem configurar aquilo que vocês desejarem, a base da fonte, se vocês querem trocar, o nome da fonte também, né? Eu vou deixar assim, porque são os emojis, e etc. Depois de ter conferido tudo, é só clicar aqui em Create e aguardar. Em seguida vai aparecer essa mensagem aqui para vocês, falando para a gente instalar a fonte e em seguida aplicar. Então vamos lá. Clique em Install Package para instalar o pacote e clica em instalar. Vai aparecer essa mensagem aqui para vocês do Google Play Protect, perguntando se vocês desejam que eles analisem esse arquivo, né, esse aplicativo de fonte, para dizer para vocês se ele é seguro ou não. Lembrando para vocês que é sim, tá, gente? Então pode clicar aqui em verificar app. E como podem perceber, como foi verificado aqui, esse aplicativo é totalmente seguro. Prontinho. Tendo instalado a fonte, agora é só clicar em Change Font Style para estar aplicando a mesma. Logo depois disso, vocês já podem conferir aí no teclado de vocês se os emojis já estão atualizados. Mas aqui no teclado Samsung, como podem perceber, os emojis não estão 100% atualizados, gente. Ó, tem alguns que ficam meio bugados, tá vendo? Ficam assim. Isso acontece pois a Samsung ainda não recebeu a atualização com os novos emojis já configurados, tá?
Eu acredito que no novo patch de segurança venha justamente esses emojis novos, né? Porque para quem não sabe, primeiramente tem que chegar na Google, né, no Android, para depois ser liberados em outras UI, que no caso, outras interfaces de sistema, né? Como por exemplo a Apple, que é justamente os emojis do iOS, e também a Samsung e entre outros. E para ter esses emojis 100% atualizados e fiéis, vocês vão estar vendo aqui na Play Store. E vão pesquisar por esse aplicativo aqui, que é justamente o teclado do Google. Pois, para quem não sabe, o Android já recebeu os novos emojis, então sim, vai estar funcionando completamente. Após instalar, é só clicar em abrir, dar as permissões necessárias e depois selecionar o teclado como padrão. Inclusive, aqui no teclado do Google, vocês podem estar configurando ele e colocando em um tema que vocês desejam, tá? Para que fiquem tudo bem bonitinho. Eu gosto de colocar as cores dinâmicas, porque aí muda de acordo com a paleta de cores. E aí agora, se vocês já forem conferir, vão perceber que os emojis já estão completamente atualizados. Esses daqui são os principais emojis que mudaram, né, nessa atualização do iOS. Muito bonitinhos, inclusive, gente. Tem essa carinha aqui, ó, bem engraçada. A orca, essa rocha, a bailarina de gênero neutro e essa bolinha de poeira. E sim, gente, é totalmente possível de ter esses emojis novos atualizados junto também com a fonte do iOS. Se vocês quiserem que eu traga um vídeo assim atualizado aqui no canal para vocês, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber a opinião de vocês e, claro, vou estar trazendo imediatamente. Enfim, gente, eu espero muito que vocês tenham entendido todo o método completo, tá? Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou adorar responder vocês e sanar todas elas, tá? E agora, para finalizar o vídeo de hoje, eu gostaria de fazer um mini tour pela minha personalização atual, que inclusive é a personalização que eu estava utilizando no vídeo anterior. Porém, vocês só viram essa tela aqui, né, gente, que é a tela principal. Mas ela tinha duas telas, tá, gente? Só que eu acabei não mostrando pra vocês, né, porque eu estava meio corrida pra fazer aquele outro vídeo, visto também que eu estou meio doente, como eu comentei com vocês anteriormente, então eu acabei não mostrando. Mas aí eu vou estar fazendo um mini tour aqui para vocês por ela. Como já estamos aqui na tela inicial, eu irei mostrar ela para vocês mesmo. Bom, na tela principal eu comecei colocando esse widget da galeria aqui em cima, tá? Bem bonitinho com essa imagem. Ao lado eu coloquei esse do clima, padrão, gente, do próprio celular, tá? Muito bonito. No centro foi adicionado esse widget de reminder, bem bonitinho também, né, gente? Muito fofo, que eu mesma aqui configurei, tá? Por isso que tá tão lindo, né? Enfim, eu amei. Mais abaixo eu selecionei 4 aplicativos e personalizei os ícones deles através do Shortcut Maker. E os aplicativos foram YouTube, Netflix, câmera e o relógio. E por fim, ao lado desses ícones, eu selecionei o widget de calendário e adicionei essa imagem ao fundo. Muito, muito bonitinho, né, gente? Combinou super com a personalização no geral. Indo para a segunda tela, nós temos vários elementos agregados e que super combinam entre si. Eu comecei novamente selecionando esse mesmo widget da galeria, porém dessa vez eu adicionei 2 imagens, e aí com o passar do tempo elas vão intercalando entre as 2 imagens. Ao lado eu selecionei essa pastinha com alguns aplicativos de mídias sociais, como a Netflix, o Spotify, Telegram, Samsung Music, Disney Plus e o Rave. Originalmente essa pasta era menor, mas aí eu decidi estar expandindo ela para ficar do mesmo tamanho que o widget de galeria. No centro eu selecionei esse widget de agenda muito, muito bonitinho, totalmente personalizado no tema que eu estou utilizando no momento, que é esse azul mais escuro com tons de cinza. Aqui abaixo eu selecionei o widget do Google minimizado. Abaixo dele eu coloquei esse outro widget que recentemente eu descobri ele e não paro de utilizar mais nas minhas personalizações,
que nesse caso é esse de modos e rotinas. E por fim, ao lado desses widgets, eu selecionei esse outro de música. Muito, muito bonitinho. Originalmente, ele não tinha esse fundo com a capa da música desfocado, mas aí eu dei os meus jeitinhos e selecionei assim, gente. E eu amei demais. E vocês? A minha tela de aplicativos tá assim, ó, com os ícones todos personalizados, tá? Nesses tonzinhos de azul e cinza, como eu disse pra vocês antes. E, inclusive, os códigos certinhos desses ícones eu passei pra vocês no último vídeo aqui do canal. Agora eu vou mostrar para vocês a minha telinha de bloqueio. E por aqui, como podem perceber, eu uni vários elementos simples, clean e que super combinaram um com o outro. Bom, primeiramente o relógio tá assim, nesse formato maravilhoso, com a fonte do iOS, inclusive, que eu já liberei aqui no canal para vocês. Junto ao relógio nós temos 3 opções de widgets, sendo a primeira de calendário, a do meio de reminder e por último uma do clima. Aqui embaixo, de forma similar ao iOS 26, eu selecionei esse widget de reminder com adesivo, muito, muito bonitinho. Eu amei demais. Totalmente personalizado no tema da personalização. O meu cadeado de desbloqueio se encontra no formato da Hello Kitty, que é um dos formatos que eu mais gosto, como vocês bem já sabem. Os atalhos aqui na tela de bloqueio se encontram no modo escuro e no modo avião. E por fim, né, claro, eu tô utilizando esse wallpaper aqui muito lindo, com esse desfoque na parte superior dele, né, que é um desfoque bem similar ao do iOS, inclusive, tá, que tem nativamente, né. Eu já ensinei aqui no canal pra vocês como faz isso, inclusive, para aqueles que tenham interesse. Enfim, meus amores, basicamente é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like aqui embaixo, que é muito, muito importante. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!